voltar aí para a Lei 9.459/97. Essa lei, como eu dizia, fixou algumas criminalizações, alterando a Lei CAO, né, principalmente no específico aí do artigo 20, e nós paramos aí no parágrafo 4º. Né? Vimos aí os parágrafos anteriores, parávamos no parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 2º, constitui efeito da condenação após o trânsito julgado da decisão a destruição do material apreendido, tá? Então, no parágrafo 2º, a gente falou ali dos crimes que são praticados mediante comunicação social, de rede social, e o parágrafo 4º, ele diz que um dos efeitos da condenação após o trânsito julgado, que é o trânsito julgado, é aquela decisão que não pode mais ser passível de recurso, após o trânsito julgado, esse material ele poderá ser destruído, tá? Apreendido, poderá ser destruído de forma a pôr fim, de fato, a todo e qualquer ato de discriminação que aconteceu diante daquela propagação em relação à questão ali de redes sociais, tá? Bem, e o artigo 2º, né, ele traz aí uma disposição, que na verdade o próprio parágrafo, ele traz a disposição de que o artigo 2º do artigo 140 do Código Penal fica acrescido do seguinte parágrafo. Aí você vai ter lá o artigo 140 e o parágrafo 3º que diz: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Pessoal, o que é que esse parágrafo 4º se refere quando ele diz que o artigo 2º do Código Penal será acrescido em relação ao artigo 140, né? O artigo 140 do Código Penal será acrescido do parágrafo 3º. O que ele quer dizer? Ele vai trazer para a gente a figura de uma nova modalidade de crime que foi instituída, que é a questão da injúria racial. Tá? Na nossa aula, quando a gente trabalhou a questão dos negros, a gente falou que a lei ela veda o racismo, né? Inclusive a Constituição Federal é que dispõe isso pra gente, a vedação da prática do racismo, tá? Então o racismo ele é considerado crime inafiançável e imprescritível, sujeito à punibilidade de reclusão. Então nós trabalhamos isso nas nossas aulas lá, sobre a particularidade dos negros na Constituição do Estado da Bahia, que é o reflexo da Constituição Federal. E aqui, o legislador, quando ele acresceu, através dessa lei de 97, ao artigo 140 do Código Penal, o parágrafo 3º, ele instituiu a criminalização da injúria racial, tá? E aí, pessoal, a injúria racial, ela tem relação com o que dispõe a prática do racismo. A diferença é que a injúria racial, ela traz uma afetação diferenciada. No racismo, a afetação, ela ocorre, né, vamos dizer, ao coletivo, à coletividade. Na injúria racial, a ofensa, né, que tem relação com a raça, com a cor, com a etnia, ela vai ser efetuada ao sujeito, diretamente ao sujeito. Então, você traz aí uma diferenciação de que o tipo, né, de afetação, ela é dentro do racismo voltada para uma coletividade e da injúria racial voltada para o sujeito, para um indivíduo na sua particularidade. Tá? E aí, o que seria essa injúria? É quando o autor ele ofende a dignidade de alguém ou o seu decoro, mas agora relativo não só à questão ali pessoal, mas voltado para a sua cor, para a sua raça, para a sua etnia, para a sua religião. Então, quando o indivíduo ele ataca o decoro, quando ele ataca a dignidade do indivíduo através da prática desse ato de afetar a cor, a raça, a etnia, a religião do indivíduo, ele vai estar praticando a injúria racial. E aí o legislador diz reclusão igual ao crime de racismo, mas aí de 1 a 3 anos e multa, tá? Então ele fixou também a ideia da injúria racial, acrescendo ao Código Penal essa nova configuração de crime com a instituição do parágrafo 3º no artigo 140, previsão do artigo 20 em seu artigo 2º, tá?
Então, pessoal, a gente visualizou aí o que a Lei 9.459 fez, alterando aí o conteúdo da Lei CAO, especificamente no que dispõe o artigo 20. Tá? Vamos verificar aí outra legislação federal, que é a Lei 9.455 de 97, que instituiu a prática do crime de tortura. Tá? Então, a finalidade da legislação é a instituição do crime de tortura. Tá? E logo de início, né, o próprio artigo 1º ele já diz qual é o conceito do crime de tortura. Lá na Constituição Federal, o legislador, logo no começo do artigo 5º, nos primeiros incisos, ele institui que fica proibido qualquer ato de prática de tortura, é vedada a prática de tortura e o tratamento desumano ou degradante. E essa ideia, que é retratada no começo do artigo 5º, ela é reproduzida lá no finalzinho, quando o legislador ele vai dizer que a tortura é crime inafiançável, insuscetível de graça e anistia. Quem os pratica fica sem a possibilidade de perdão judicial e vai responder pelo crime preso. A gente vai falar sobre isso mais de forma específica daqui a pouco. Mas aí, essa característica que foi levantada na Constituição Federal de 88 foi trazida, né, para a Lei 9.455 de 97, que instituiu a prática do crime de tortura. Primeiro, o conceito de tortura. O que é que a legislação traz para a gente nesse conceito de tortura? Trata-se de um crime voltado aí para o constrangimento do indivíduo, causando a ele sofrimento físico ou mental. E para que causar esse constrangimento ao indivíduo de forma a trazer para ele um sofrimento físico ou mental? De forma a fazer com que esse indivíduo ele assuma a responsabilidade pela prática de um determinado ato, seja ele delituoso ou não, indique terceira pessoa por a prática daquele ato. Então, as práticas do crime de tortura a gente via muito na época da ditadura militar, né? E aí, se você pegar até os dias atuais, você vai verificar que ainda temos instituições militares à prática desses crimes. Se você for assistir aquele filme Tropa de Elite, você vai verificar, né, que inclusive os policiais, para descobrir se o indivíduo ele praticou aquele crime ou quem praticou, né, colocavam bolsas para sufocar o indivíduo até que ele assumisse essa responsabilidade. E isso se trata do crime de tortura. Essa violência ou grave ameaça, o constrangimento mediante violência ou grave ameaça, que faz com que haja um sofrimento físico ou mental, porque existe também a tortura psicológica do indivíduo. Se você não assumir essa responsabilidade, o seu filho que está lá fora, a sua esposa, a sua família vai responder por isso aí, né? Vai pagar por esse ato que você praticou e que não quer assumir. Então, com a finalidade de obter informações, declarações, confissões, né, da vítima ou de terceira pessoa, né, para que haja a provocação de ação ou omissão de natureza criminosa e, é claro, o crime de tortura voltado para a discriminação racial ou religiosa, que também volta para a intitulação do que a gente está falando aí da nossa aula de hoje, que é essa questão da desigualdade racial e de gênero, tá? Então, a tortura também é praticada em razão de discriminação racial ou religiosa, como define a lei, né? Então, o crime de tortura, tá? Ele é fixado aí pela Lei 9.455. A pena será a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Pessoal, qual o detalhe, né? Aí, em relação ao crime de tortura também, que a lei fixa pra gente, é a questão dela ser inafiançável, insuscetível de graça e anistia, tá? Inafiançável significa dizer que o indivíduo que praticar o crime de tortura não é passível de fiança, então ele vai responder por esse crime preso. Insuscetível de graça e anistia significa dizer que ele não pode receber o perdão judicial. A graça e a anistia são mecanismos de concessão de perdões judiciais, né? Então, o indivíduo, ele já
cometeu o delito, ele deve ser punido, ele já foi considerado culpado, ele deverá ser punido por essa prática delituosa, mas aí ele tem a característica de não receber essa punição. Na verdade, recebe a punição, mas ele recebe o perdão judicial, ou então de não receber a punição, porque ele foi anistiado. Então, a diferença da graça e anistia, na verdade, os dois são perdões judiciais, mas a graça, o indivíduo ele recebe já dentro do cumprimento da punibilidade. Então, ele já cumpriu um espaço da pena, mas ele aí vai ser devidamente receber o alívio aí do cumprimento de pena, vai deixar de cumprir a pena, vai receber o perdão judicial. Já na anistia, o indivíduo ele praticou o crime, mas ele nem começa o cumprimento de pena, porque ele já recebe o perdão judicial antes mesmo da punibilidade lhe ser aplicada, tá? Mas aí quem pratica crime de tortura é insuscetível de graça e anistia, não pode receber nenhum desses dois tipos de perdões judiciais, tá? É o que dispõe a legislação para a gente, e a Lei 9.455 de 97 traz essa disponibilidade nas suas regras legais em relação a essas afirmações, tá? Bem, a outra legislação que a gente vai passar a trabalhar é a Lei 2.889 de 56, uma lei bem antiga aí, e vai trabalhar a questão aí do genocídio, tá? Bem, vocês já devem ter visto em outras matérias essa questão aí do genocídio, já devem ter ouvido falar até em direito penal ou em outras searas aí em defesa da sociedade, tá? O genocídio, na verdade, a palavra genocídio, geno, vem da ideia de tribo, de raça, e cide, ou sídio, como a gente vê aí, genocídio, vem da ideia de matar. Então, o genocídio ele traz a ideia de exterminar uma raça, de exterminar uma tribo, de exterminar uma sociedade voltada para a característica racial. E aí, nós vimos a questão aí do genocídio surgir a partir do movimento nazista. Então, lá na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, após a Segunda Guerra Mundial, a questão do movimento nazista, e aí, consequentemente, a fixação do que aconteceu lá, que foi a prática, o extermínio de uma raça, e aí a fixação desse genocídio. Então, no Estado brasileiro, nós tivemos a Lei 2.889 de 56, que fixou essa ideia do genocídio. Então, o extermínio sistemático de um grupo étnico e a tentativa de destruição da sua questão de celebração, de cultura, isso aí traz a ideia de genocídio. E a lei dispõe para a gente o que seria essa prática do crime. Então, você tem logo no artigo 1º da legislação dizendo que quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo, vai estar praticando o que a gente considera aí como genocídio. Tá? Então, o genocídio, instituído aí na Lei 2.889 de 56, traz essa ideia para a gente de ser o extermínio sistemático de um grupo étnico e na tentativa justamente de fazer com que haja destruição de uma cultura, haja destruição de uma sociedade, para que não haja propagação das regras ali instituídas por essa sociedade. Então, você tem a fixação aí do crime de genocídio, tá? E aí, dentro da legislação que vocês pegaram aí para estudar, o genocídio, ele fica aí como estando vinculado à atividade criminosa voltada para o extermínio dessa raça, dessa tribo, tá? Bem, outra
Outra legislação aí, pessoal, é a Lei Afonso Arinos, tá? A Lei 7.437 de 85. O que foi que essa lei ela trouxe para a gente, né? Ela vai trazer para a gente contravenções, né? Professora, crimes e contravenções, né? As contravenções, elas são atos que são apenados com punibilidades menores, né? Porque aí você pratica o ato, mas a aplicação da punibilidade ela vai ter um respaldo menor dentro da legislação. E aí a Lei Arinos, Afonso Arinos, ou a Lei 7.437 de 85 traz para a gente as contravenções que são resultantes do preconceito de raça, de cor, de sexo, de estado civil. Tá? E, novamente, pessoal, basicamente a gente repete o que a gente viu nas legislações anteriores que a gente trabalhou, especificamente na Lei CAO, tá? Então, claro que lá na Lei CAO você vai ter crimes, aqui você vai ter contravenções, mas basicamente são as regras que a gente trabalhou lá. A recusa de hospedagem, a venda de mercadorias, a recusa de entradas em estabelecimentos, né, de diversão ou de esportes, a recusa de inscrição de aluno em instituição, estabelecimento de ensino, a obstaculização do acesso de alguém a um cargo público. Então, esses crimes serão devidamente apenados, né, serão considerados como, na verdade, não como crimes, mas contravenções e terão as suas punibilidades através da fixação da Lei Afonso Arinos. Então, na verdade, você tem basicamente uma repetição de crimes que foram efetivados através da Lei CAO. Então, lembrar, recusa de hospedagem, venda de mercadorias, recusar entrada em estabelecimentos que sejam de diversão, de esporte, recusar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino, obstacularizar o acesso de alguém a cargos públicos, são contravenções previstas lá na Lei Afonso Arinos, Lei 7.437 de 85, tá? E a Lei 10.618 de 2003 é uma lei bem pequenininha que, na verdade, criou a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, tá? Essa secretaria, ela é um órgão de assessoramento do presidente da República, né? Então, já está dizendo aí, Secretaria Especial de Promoção à Igualdade Social, sua finalidade é promover, através de políticas públicas, a igualdade racial no território nacional. E aí é um órgão, na verdade, de assessoramento do presidente da República, tá? Bem, e terminamos o que a gente considera como leis federais e vamos ler a lei estadual. Vamos ver a partir de agora a lei estadual 10.549, tá? É uma lei estadual ampla, ela tem 133 artigos, tá? Ela já foi alterada pela lei 12.212 de 2011, tá? E é uma lei que vai ter a ideia aí de organizar, né? A fixação, na verdade, de organização da estrutura, né? Fixar a estrutura organizacional e de cargos em comissão da administração pública do Poder Executivo. Professor, e o que é que essa lei tem relação com a questão da proteção aí à igualdade racial e de gênero? É justamente porque ela vai criar diversas secretarias que vão fazer com que haja uma proteção em relação à mulher, em relação à raça. Então, essa é a importância do estudo da Lei Estadual 10.549, tá? Então, essa legislação estadual, com 133 artigos, tem a finalidade de fixar a estrutura organizacional e de cargos em comissão da administração pública voltada para o Poder Executivo. Quais são os detalhes dessa lei que são importantes para a gente, tá? Essa lei, ela instituiu a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, tá? Então, ó, você vai ter uma Secretaria de Políticas específicas para as mulheres, que é a SPM. A função dessa secretaria é criar políticas públicas em favor das mulheres, como o próprio nome já está dizendo.
Tá? Além disso, né, além dessa criação da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, a lei estadual ela trouxe a fixação de regras de funcionamento do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Mulheres, o CDDM. Então, outra sigla que você pode ver aí. Ó. Primeiro, o da Secretaria, né, de Políticas para Mulheres, o ASPM. Depois, ele fixou, a lei fixa, quais são as regras de funcionamento do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Mulheres, o CDDM. Tá? Esse CDDM, ele é um órgão consultivo, então ele é um órgão de consulta do poder público, do poder executivo, tá? E ele tem a responsabilidade de eliminar as discriminações, né, de fixar as liberdades e os direitos para as mulheres, tá? Então você tem aí a ideia de que é um órgão consultivo que tem a responsabilidade de fazer essas consultas de forma a eliminar toda e qualquer discriminação e também fixar as liberdades e os direitos voltados para as mulheres. É um órgão aí que vai ser composto por uma secretaria, que vai ser a Secretaria de... Eu ia gostar, porque... Eu acho que eu passei uns 3 dias fazendo esse resumão, porque tinha que ler tudinho e ver o que era mais específico. Ainda fui procurar questões para poder ver o que era que mais caía. Vamos lá. Então, a composição dessa Secretaria de Políticas para as Mulheres, tá? Ela vai ser de 6 servidoras estaduais e de 12 representantes da sociedade civil, tá? Então, 12 representantes da sociedade civil, você vai verificar isso aí no artigo 4º da lei, essa composição, mas já lembrar, 6 servidoras estaduais e 12 representantes da sociedade civil, a nomeação vai se dar pelo governador, tá? Então, ó, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Mulheres, ele tem essa Secretaria de Políticas para as Mulheres, que é composta por 6 servidoras estaduais e 12 representantes da sociedade civil. Além disso, a legislação ela fixa para a gente a Diretoria de Administração e Finanças, que vai coordenar a parte orçamentária, a parte contábil, a parte patrimonial dessa característica da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E a coordenação de articulação, tá? É uma coordenação de articulação institucional e de ações temáticas, tá? Então, é uma coordenação que vai trabalhar com a ideia de políticas públicas na área da saúde, na área da educação, na área do trabalho e de combate à violência em proteção às mulheres, tá? Então, políticas públicas, a gente já tem mencionado nas nossas missões anteriores, são as ações governamentais que vão trazer programas sociais em favor, e nesse caso aqui, em favorecimento da quebra das desigualdades sociais em relação às mulheres. Então, você vai trazer um protecionismo com a prática dessas atividades aí que venham a ser praticadas mediante políticas públicas em favor das mulheres aí através da coordenação de articulação institucional e de ações temáticas. Temos aí também a coordenação de planejamento, tá? Que foi a coordenação instituída em relação à gestão dessas políticas que vão ser formuladas em favor das mulheres. Então, a coordenação de planejamento e gestão de políticas públicas, ela tem a responsabilidade justamente de fazer com que haja a formulação de políticas em razão do gênero, né? Então, você aí favorecer o gênero, proteger a mulher em relação às políticas que possam ser formalizadas em relação ao gênero, tá? É outro tipo aí de mecanismo que vai ser utilizado dentro da criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, de forma a favorecer a propagação dessas políticas públicas, tá? Além disso, nós temos a Secretaria de Promoção e Igualdade Racial, né? Então, a Secretaria de Promoção e Igualdade Racial tem a responsabilidade de justamente promover a igualdade racial e social na sociedade,
fazendo com que haja a fixação de políticas públicas, ações afirmativas que venham a favorecer a sociedade, que venham a favorecer a raça e a questão do gênero, a proteção em relação à mulher e também a proteção em relação à mulher negra, em relação à cor que representa essa mulher, tá? Então, pessoal, a legislação ela tem essa ideia, fixou essa organização voltada, né, aí ao poder executivo, mas em favorecimento do gênero, em favorecimento das mulheres. Bem, pessoal, nós vimos aí, né, durante essas nossas aulas, durante essas 3 missões, essa questão da igualdade racial e de gênero, que está aí dentro do conteúdo da prova de vocês, tá? E aí nós vimos todas as leis federais, claro que não deu para a gente verificar artigo por artigo, inciso por inciso, mas a gente fez aquele resumo em relação àquilo que pode ser cobrado na sua prova, em relação àquilo que vai ser específico para a sua prova aí, consequentemente, a sua aprovação no concurso, tá? Vimos também a lei estadual que trabalha, né, que foi devidamente alterada pela Lei 12.212, que trabalha essa questão da fixação da estrutura organizacional e dos cargos e comissões no Poder Executivo voltado para proteção em relação ao gênero, voltada em relação à proteção à mulher, tá? Então, fechamos aí esse conteúdo sobre igualdade racial e de gênero. Meus amores, desejo a vocês novamente, né, uma ótima prova, que vocês consigam a devida aprovação de vocês e que todo esse conteúdo que a gente trabalhou nessas 3 missões ajudem efetivamente ao sucesso de vocês, tá? Um cheiro para quem é de cheiro e um abraço para quem é de abraço e até logo. Boa prova, tá? Espero aí o contato de vocês indicando a devida aprovação no concurso.